Boa tarde, pessoal. Eu sou o Taylor Almeida, sou residente intensivo aqui na OC. Hoje nós vamos falar um pouco sobre catéter de artéria pulmonar. Para a gente entender um pouquinho, a gente fala mais sobre o histórico, né? Ele foi um catéter que ele foi introduzido por Jeremy Swan e William Ganz em 1970 e ele permitiu basicamente a avaliação hemodinâmica sem necessidade de fluoroscopia, né? Fluoroscopia é um exame que a gente injeta o contraste e avalia ali a questão da função cardíaca e alguns parâmetros. Ele teve seu pico de uso ali por volta da década de 90, né? Cerca de 1 milhão de catéteres por ano nos Estados Unidos, mas com alguns estudos que surgiram nos anos 2000, teve seu declínio de uso após esses estudos questionarem benefícios em relação à mortalidade no uso desse catéter. E atualmente ele é usado mais em casos complexos, né? Situações hemodinâmicas mais específicas. Aqui só para mostrar, né, que ele veio de um catéter que ele media basicamente, ele tinha 2 lúmens, que um era para injeção de medicação e o outro é para medição de pressão. E basicamente era um cateter um pouquinho mais simples comparado com o atualmente, né? Atualmente tem diversas portas que a gente vai ver direitinho as principais portas relacionadas às medições que a gente usa na monitorização hemodinâmica. Dentre os componentes desse cateter, a gente tem a porta distal, que ela vai servir basicamente para medir a pressão da artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar quando a gente insufla o balonete. O balonete, né, que ele tem capacidade de 1,5 ml para A, e ele vai guiar basicamente a flutuação e vai encunhar ali na parte da artéria pulmonar para a gente medir a pressão de oclusão. Na porta proximal, ela é localizada ali a cerca de 30 centímetros da ponta e basicamente ela nos dá para a gente a medição da pressão do átrio direito, que vai corresponder basicamente à pressão venosa central. Ela é uma porta também que ela serve para injeção de soro, né, que a gente vai ver que juntamente com o termímetro eles vão servir para avaliação e medição do débito cardíaco por termodiluição. Aqui só para mostrar o cateter mesmo, ele tem as vias que vão ser acopladas direitinho, vias proximais, distais, a via do termímetro, vias para administração de medicações e a viazinha do balonete. Basicamente, de medição direta, esse cateter ele vai dar para a gente a medição da pressão venosa central, a medição da pressão da artéria pulmonar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que vai dar para a gente também uma estimativa indireta ali da pressão no átrio esquerdo. A gente mede também alguns catéteres recentes, tem uma via que vai medir a saturação venosa mista continuamente, e além disso a gente também consegue ter um parâmetro que é muito importante, que seria o débito cardíaco, através do método de termodiluição que a gente vai ver mais na frente. Como que esse cateter é inserido? Ele basicamente é inserido por meio da técnica de Seldinger, né? Pode ser inserido nas veias jugulares, nas subclávias ou nas femorais, porém a veia jugular interna direita ela tem ali uma anatomia, né, que facilita um trajeto mais direto para o ventrículo direito, né? Sendo que a gente tem alguns marcos, né? Por exemplo, durante a inserção, a gente vai ter que, a cerca de 20 centímetros, a gente vai estar com o catéter ali na região do átrio direito. Cerca de 30 a 35 centímetros, a gente alcança o ventrículo direito e a artéria pulmonar ali em torno de 40 a 45 centímetros. E por fim, né, a posição de cunha, que a gente vai medir ali a pressão de oclusão, está ali a cerca de 50 centímetros após a inserção. Ele é um catéter que a sua inserção ela é guiada pela flutuação das ondas, que a gente vai avaliar direitinho. E basicamente a gente vai ter que no átrio direito a gente tem algumas ondas que a gente vai ver no próximo slide, que vão ser as ondas A, C, V, X e Y, né, que elas vão nos dizer direitinho, por exemplo, onde a gente precisa medir a pressão venosa central, mas nesse caso mesmo. A gente tem, quando o catéter adentra ali a parte do ventrículo direito, a gente vai ter um aumento súbito da pressão, que é verificado por meio da curva. Na artéria pulmonar, de marco, para a gente avaliar assim, que a curva realmente é uma curva da artéria pulmonar, a gente vai ter a incisura dicrótica. E no capilar pulmonar, a curva é semelhante à curva quando o catéter está no átrio, mas ela vai ser uma curva mais amortecida, sem tanta flutuação. Nas curvas de pressão, né? Para a gente medir a PVC, a gente basicamente avalia a pressão no átrio direito.
Na inserção do catéter, a gente vai ter que essa curva, a gente tem a onda A, que ela vai corresponder basicamente à contração atrial na diástole, a onda C, a contração ventricular isovolumétrica, e a onda V, que seria o enchimento sistólico do átrio, né, por refluxo. A onda X ela vai nos dar, né, que são os vales, o relaxamento atrial, e a onda Y, o enchimento ventricular inicial. Sendo que a gente tem, após a parte diastólica, a sístole, e onde vai ser medida a questão da base da onda C, vai ser nos dar a medição da pressão venosa central. Sendo que essa onda, a onda C, ela segue, né, a onda R no eletrocardiograma. Quando o catéter adentra ali o ventrículo direito, a gente vai ter um aumento súbito da pressão que é verificado aqui. Sendo que antes, né, de ocorrer a sístole, a gente tem que a pressão no ventrículo direito ela é próxima de zero, porque o ventrículo direito ele chega a ter uma complacência muito alta, né? Então ele vai dilatando, 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 mas a pressão não aumenta. Quando eu tenho a sístole, eu vou ter um aumento súbito dessa pressão. E a pressão diastólica final vai ser medida logo antes aqui da onda R, no ECG, antes do início da fase ascendente da sístole. Seguindo com o cateter, ele vai adentrar na artéria pulmonar, onde a onda da pressão da artéria pulmonar ela vai consistir basicamente em 4 fases, né? Que seria a ascensão sistólica íngreme, que vai acompanhar basicamente a pressão no ventrículo direito, e ela é seguida por um pico sistólico, sendo que na terceira fase a gente vai ter a diferenciação, que seria essa incisura dicrótica, que basicamente ela representa o fechamento da válvula pulmonar e o início da diástole. E por fim a gente tem o escoamento diastólico, que vai marcar a fase diastólica da onda, onde a gente tem a diminuição da pressão. Sendo que a onda da incisura dicrótica, ela sempre vai estar relacionada com a onda T no ECG. Por fim, a curva da pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela é basicamente, ela chega a ser semelhante à pressão do átrio direito, porém, como eu tenho essa medição indireta relacionada à questão da pressão de oclusão, a gente vai ter que ela não, a onda da pressão de oclusão ela não segue especificamente a onda A do átrio direito, né? Ela tem um leve delay. E, idealmente, ela deve ser registrada medindo as médias de 3 medições, né? A pressão de oclusão. Aqui eu coloquei essa imagem basicamente para a gente ver, né? Assim que o cateter entra, ele vai a cerca de 15 a 20 centímetros, vai entrar no átrio direito, onde vai ser insuflado o balão e a gente vai ter a curva relacionada à parte do átrio direito. Quando o catéter segue e entra no ventrículo direito, a gente vai ter, né, a curva com aumento súbito de pressão, que seria mais a parte sistólica mesmo. Quando ele vai seguindo, a gente tem a formação da incisura dicrótica, né, que aqui ele já estaria na artéria pulmonar, e por fim, né, caso eu chegue lá na região de Cunha, a gente vai ter a onda da pressão de oclusão da artéria pulmonar. Coloquei um vídeo para a gente ver. Opa! Que ele mostra direitinho, né, a parte da inserção. Ele fala que o cateter ele é curvo justamente para facilitar, né, ali a entrada em relação ao átrio e fazer o caminhozinho que segue ali no ventrículo direito em direção à artéria pulmonar. Ele mostra que assim que chega no átrio direito, ele precisa insuflar e já tem a formação da onda direitinho relacionada ao átrio direito. À medida que ele vai progredindo, a gente tem a curva, né, que a gente sabe que ele entrou no ventrículo direito, porque a gente tem um aumento súbito da pressão na curva e ele prossegue adentrando em relação à artéria pulmonar, que a gente chega a ver a parte da incisura dicrótica assim que ele chega lá,
e ele segue, por fim, chegando na artéria, na cunha, né, fazendo a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Mas é muito importante a gente entender onde vai estar esse posicionamento desse catéter. Por quê? O que acontece? O pulmão tem ali as zonas de Westes, né, que estão ali na parte de aeração, né, as pressões relacionadas às pressões alveolar, pressão venosa e pressão arterial. A gente tem que, na zona 3, a gente tem uma pressão arterial e uma pressão venosa, ela acaba sendo maior que a pressão alveolar, né? O que acontece? Se o catéter ele está posicionado, por exemplo, nas outras zonas, a gente vai ter que a pressão alveolar pode ser maior e acabar ocasionando uma distorção na medição dessas pressões. Por isso que, idealmente, o posicionamento do catéter, ele tem, para refletir a pressão no átrio esquerdo, né, na pressão de oclusão, ele deve estar na zona 3 de West, onde a pressão arterial e a pressão venosa são superiores à pressão alveolar. Aqui eu coloquei mais os valores de referências, né, para a gente ver qual os valores normais em relação à pressão venosa central, que vai de 2 a 6, a pressão sistólica da artéria pulmonar de 15 a 25, a pressão de oclusão ali variando de 8 a 12 e a parte de saturação venosa mista a gente tem ali de 65 a 75%. A monitorização do débito cardíaco, a gente tem que o cateter ele vai dar a medição do débito cardíaco para a gente através do método de termodiluição, né? Que ali a gente usa, né, a equação de Schuster-Hamilton, onde a gente tem a variação da temperatura ao longo do tempo inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo, sendo que geralmente ele já calcula, né, a área sobre a curva de variação da temperatura do sangue. Mas aqui é bom a gente entender porque quando a gente vai fazer essa monitorização, que a gente precisa desse débito cardíaco, precisa de um líquido que vai ser injetado, especificamente 10 ml, geralmente soro, que a gente precisa conhecer o líquido, a temperatura do líquido em relação ao sangue, né? A temperatura do sangue vai ser dada para a gente através do termisto e algumas constantes que vão nos dar ali esse débito cardíaco, sendo que tem softwares que já fazem esse cálculo direitinho. Aqui é só ele falando como que é feito, né? Que a gente idealmente tem que ter acoplado um leitor de temperatura para medir a temperatura do soro, né? O líquido que vai ser injetado e basicamente a medição. Ele fala que tem que ser especificamente os 10 milímetros, os 10 ml, né? Aí ele coloca, né, que precisa ser injetado, como se fosse um bolus, e o leitor ele vai dar ali uma curva que vai basicamente mostrar uma determinada área sobre a curva, que é essa área que a gente vai usar para medir, para calcular esse débito cardíaco, sendo que a gente precisa ter pelo menos 3 curvinhas ali aparecendo no monitor. A partir do débito cardíaco, a gente consegue, com as medições que ele dá, ter alguns parâmetros que vão ser calculados, né? Como, por exemplo, a parte do índice cardíaco, resistência vascular sistêmica, resistência vascular periférica, a parte de disponibilidade de oxigênio, consumo de oxigênio e a taxa de extração de oxigênio. Como ele vai dar o débito cardíaco, né? A maioria das fórmulas acabam usando o valor do débito cardíaco, então a gente indiretamente consegue calcular esses parâmetros. E quais são as indicações atuais do catéter de artéria pulmonar? De acordo com a ARRA e a ACC, de 2024, ele tem algumas recomendações, mas são recomendações de classe 2B que podem ser consideradas em determinados pacientes. Geralmente vão ser condições que afetam
significativamente a hemodinâmica, como insuficiência cardíaca descompensada, doença valvular grave, estados de choque combinados ou complexos, hipertensão pulmonar, sendo que essas condições também podem ser usadas nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, mas que não vai conseguir resolver essa instabilidade antes de cirurgia cardíaca, por exemplo. Se eu fosse especificar cada tipo de choque e valores relacionados, ia ficar uma aula super extensa. Aqui eu coloquei basicamente, né, com os valores que a gente tem a partir do cateter de artéria pulmonar, como pressão venosa, central, pressão da artéria pulmonar, o tipo de choque e como ele se relaciona, né? Por exemplo, no choque hipovolêmico, a gente vai ter pressão venosa diminuída, pressão da artéria pulmonar diminuída, basicamente tudo diminuída. A única coisa que vai estar aumentada vai ser a resistência vascular sistêmica. No choque cardiogênico, né, a gente vai ter um aumento da pressão venosa central, aumento da artéria pulmonar, aumento da pressão de oclusão, com diminuição do débito cardíaco e da saturação venosa e da relação da saturação venosa central com relação da saturação venosa mista com relação à saturação venosa central. Enfim, é mais para a gente ter um aparato mesmo. Ele coloca diversos valores de referência, mas eu acho que fica mais interessante da gente entender como se comporta, por exemplo, os tipos de choques relacionados a esses valores que a gente tem do cateter da artéria pulmonar. A partir disso, a gente tem algumas métodos, né? Geralmente, o paciente chocado, a gente vai ter como meta de pressão venosa central de 8 a 12, para evitar hipovolemia, sobrecarga e, além disso, otimizar a pré-carga do ventrículo direito a partir dessa meta estar alterada. Pressão de oclusão, geralmente a gente quer ali em torno de 15 ou menor, e o índice cardíaco que a gente calcula, né, a partir do débito cardíaco dividido pela superfície corporal, em torno de 2,2 litros por minuto por metro quadrado, para a gente garantir ali a perfusão sistêmica adequada. PAM, né, é aquele básico de maior que ou igual a 65 milímetros de mercúrio, e a saturação venosa mista maior que 65%. Só que aqui é válido lembrar também que uma saturação aumentada também vai dar para a gente um valor falseado, né? A gente não quer que seja, por exemplo, uma saturação de 85, 90. Vai dar para a gente, esse valor vai dizer para a gente que pode estar ocorrendo, por exemplo, um shunt, ou a medição do cateter está um pouquinho alterada. Como ele é um cateter invasivo, ele tem diversas complicações relacionadas, entre elas, uma das principais seria a ruptura da artéria pulmonar, que é algo assim que tem uma mortalidade altíssima, né? O paciente que tem a ruptura de artéria pulmonar vai ter uma mortalidade ali girando em torno de 50%. Além disso, a gente pode ter infarto pulmonar, né? Se é um paciente ali que você esqueceu de desinsuflar o cateter, né? Geralmente, desinsuflar o balão. Geralmente, o balão ele é desinsuflado espontaneamente, né? A gente não vai lá e desinfla, mas ele pode esquecer, né? Encunhado ali na parte da artéria pulmonar e causar um infarto ali gigantesco. É um cateter que na inserção pode dar arritmia ventricular, né? É um cateter que vai ser inserido ali, pode estar irritando as fibras cardíacas, que pode ocasionar arritmia. Além disso, eventos embólicos por ruptura do balão, né? Um balão ali que ele comporta 1,5 ml. Se você inflar mais, pode ser que entre mais ar e você emboliza o paciente, embolia aérea. Além disso, como ele é um catéter, pode causar trombo também, né? Pode dar nó no catéter ali durante a inserção, né? Um catéter bem difícil de ser inserido, o catéter pode embolar. Por isso que o balão ele acaba sendo inflado para guiar mesmo, para a gente ver a variação de pressão. E também pode ocasionar bloqueio de ramo direito, né, por irritação direta das fibras ali cardíacas ou do feixe de Purkinje. O que dizem as evidências atuais, né? Diversos estudos nos anos 2000 acabaram avaliando a parte para ver se teria, da parte de mortalidade, se teria alguma diferença ou não. Sendo que no TrialScape, né, de 2005, ele estudou ali da parte de insuficiência cardíaca descompensada, em pacientes não houve melhora na mortalidade no tempo de internação,
e esse uso acaba devendo ser mais seletivo mesmo em casos complexos, como choque refratário, um paciente com ICC descompensado ali que não melhora ali há bastante tempo. E a gente tem também o Pac-Man Trial, né, que ele foi feito em pacientes críticos no Reino Unido, e ele também não mostrou diferença na mortalidade hospitalar, sendo que as complicações relacionadas ao cateter chegaram a cerca de 10% dos casos. Atualmente a gente tem que, na verdade, poucos guidelines acabam recomendando o uso rotineiro, mas eles acabam apoiando em contextos específicos, né? Que seriam um possível benefício que a gente acabou falando. São os pacientes ali com IC descompensada, pacientes que têm uma cirurgia cardíaca que a gente não vai conseguir compensar hemodinamicamente o paciente, pacientes com choque cardiogênico, enfim, alguns contextos específicos, né? Basicamente, ele é um cateter que ele é o padrão ouro para avaliação hemodinâmica avançada, vai permitir a mensuração direta ou indireta dos parâmetros como a pressão venosa central, pressão da artéria pulmonar, pressão de oclusão, saturação venosa mista e o débito cardíaco, entre os que eu falei, né, que seriam relacionados à parte de cálculo. Ele é um cateter que ele permite, né, a interpretação das curvas durante a inserção, sendo fundamental para a gente confirmar a posição correta do cateter, sendo que a posição ideal seria aquela na zona 3 de West, que a gente pode avaliar também com o raio-x para ver se ele está ali abaixo do nível do átrio direito, né, o cateter. Ele possibilita a diferenciação dos estados de choque, né? A gente tem que, a partir dos parâmetros que ele dá para a gente, se ele está aumentado, diminuído, a gente vê ali se é um choque cardiogênico, se é um choque por tamponamento cardíaco, choque séptico, enfim. E ele não deve ser usado rotineiramente porque atualmente evidências, né, não demonstraram redução de mortalidade e continua útil apenas em casos selecionados, que são os que eu acabei comentando. Peguei como referência alguns artigos e é isso. Obrigado.